Atenção, você que está com dívida, hein? Muita atenção. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a Justiça determinar a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e também do passaporte de endividados inadimplentes. Além disso, essas pessoas também podem ser barradas em concursos públicos. Quem vai explicar melhor essa decisão para a gente é o Armin Lobauer, especialista em Direito Contencioso Civil. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Bom, primeira dúvida é a seguinte: para determinar a apreensão desses documentos, é preciso ter uma decisão judicial, né? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. Sim, é preciso ter uma ação judicial, primeiramente, denominada execução. Ou seja, não é também qualquer ação judicial que vai resultar uma apreensão do passaporte ou da CNH. É preciso ter uma execução em que já exista uma dívida pré-constituída, um direito líquido e certo, um crédito que esteja sendo executado visando a satisfação dessa dívida para o credor. Então, é somente nesses casos em que há uma execução em curso é que o juiz pode, a requerimento da parte do credor, determinar a apreensão do passaporte e da CNH. Então, não é uma decisão que vale automaticamente para todos os devedores. É preciso já que exista uma execução em curso e só um juiz pode determinar essas medidas coercitivas denominadas atípicas. Doutor Lobauer, foi muito bem o senhor lembrar isso porque, vamos dizer, as pessoas em geral que não têm o conhecimento técnico que você tem, estavam achando o seguinte: bom, agora qualquer coisa que eu estiver devendo, aí eles pegam a minha carteira de motorista, eu não posso mais dirigir, eu não posso ter o passaporte, não é bem assim. Agora, eu te pergunto o seguinte: essa decisão é o do juiz de primeira instância ou tem recurso lá no tribunal? Não, Heródoto, sempre tem recurso. A decisão, e o STF deixou isso bem claro, ela fica sobre a discricionariedade, ou seja, quem vai decidir isso é o juiz de primeiro grau com base nas circunstâncias do processo. Então, não é também em toda execução que vai ser determinado isso, vai depender das circunstâncias do processo e de como tem se comportado esse devedor, para que o juiz, então, determine isso. É claro que toda decisão judicial pode ser questionada mediante recurso. Então, o devedor que se sentir prejudicado pode entrar com recurso para o tribunal quando vai ser decidido por um colegiado de 3 desembargadores. O que é interessante notar, Heródoto, é que a gente precisa separar o joio do trigo, né? Porque existe um tipo de devedor e existe outro tipo de devedor. Existe um tipo de devedor que é aquele que entrou numa situação de inadimplência por um desígnio do destino, acabou gastando mais do que podia e acabou se endividando. E existe aquele devedor que tem meios de pagar, mas se utiliza de subterfúgios, de manobras, para evitar o pagamento. Por isso que é sempre bom você perguntar, e aliás, toda a execução deveria se nortear sobre essa pergunta para o devedor, se você quer pagar ou você não quer pagar ou você não pode pagar. Porque há uma diferença entre não poder pagar e não querer pagar. Então, aquele que não quer pagar, Heródoto, que está de má fé, que blindou patrimônio, que mostra sinais de riqueza, aqueles fatos sígnios presuntivos de riqueza, quer dizer, às vezes uma pesquisa na rede social já revela que o devedor está viajando para o exterior, está andando com carros luxuosos, mostra uma vida totalmente incompatível com as dívidas que ele tem. Então, eu acho que essas medidas coercitivas de apreensão de passaporte e CNH se interessam principalmente a esse tipo de devedor, que é aquele devedor que está de má fé e não quer pagar. Não aquele que não pode pagar, porque está numa situação difícil na vida e não consegue pagar. Para esse, eu acho que o tratamento deve ser um tanto quanto mais brando
do que em relação àquele que não quer pagar. Então, toda a discricionariedade, essa análise, é o juiz de primeiro grau que vai fazer ao receber esse pedido do credor de apreensão do passaporte da CNH. Doutor, como o senhor está explicando para a gente, tem devedores e devedores. Agora há pouco a gente citou a questão dos divórcios, né? O Heródoto trouxe vários dados para a gente. Em relação à pensão alimentícia, essa lei não se aplica? Não, a pensão alimentícia é uma ação que é praticamente a única ação em que prevê a única dívida que pode levar o devedor à prisão. Existia antigamente alguma discussão ainda sobre o devedor infiel, se o depositário infiel poderia ir para a prisão. Hoje em dia está pacificado que apenas pode ir para a cadeia o devedor de alimentos. Então, o devedor de alimentos ele já tem uma coerção muito maior que a própria prisão. Então, se a prisão é uma medida coercitiva de muito mais potencial, não haveria razão para se apreender a CNH, que é uma coisa de sobremenor importância em relação à prisão, né? Doutor Lobão, o credor aí pode ser uma loja, pode ser uma outra pessoa, pode ser também o poder público. Por exemplo, o cidadão não pagou o IPTU, foi inscrito lá na dívida ativa da prefeitura, aí a prefeitura entrou com a ação. Por não pagar o IPTU, a ação pode tomar esse caminho que você explicou agora um pouquinho para nós? Pode tomar esse curso, sim. Independente do credor, o ente público também pode pleitear essas medidas coercitivas. Muito embora, no caso de dívida de IPTU, normalmente é o próprio imóvel que responda pelas dívidas, né? Então, normalmente se penhora o próprio imóvel. Mas o poder público não há nenhuma restrição que impeça o poder público de também pedir essas medidas coercitivas para o juiz de uma execução fiscal, por exemplo. Doutor, mas essa decisão do STF também traz algumas exceções. Por exemplo, quem trabalha com transporte, quem trabalha como entregador, pode ter a CNH apreendida? Quais são as exceções? Não, a meu ver, Kelly, isso já extrapolaria o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade que essas medidas devem ter. Você tirar uma CNH de alguém que trabalha com aplicativo, um taxista, é uma medida completamente desarrazoada, a meu ver, porque é o ganha-pão daquela pessoa. Você reduz ela a uma condição de indignidade, porque ela não consegue mais trabalhar. Então, isso foi inclusive ressaltado muito bem pelo STF na decisão, que quem trabalha, quem utiliza a CNH para trabalhar, não deve ser objeto dessas medidas atípicas. Doutor Lobão, a gente já ouviu e nós noticiamos por várias oportunidades que algumas pessoas tiveram seu passaporte apreendido. Mais recentemente, está aí o caso do jogador lá na Espanha, né? Que a Justiça Espanhola pegou seu passaporte espanhol, português, para ele não sair. Mas é comum também, por dívida, você tirar o passaporte da pessoa? Quer dizer, pressupõe que para ter um passaporte é uma pessoa que tem um certo nível, né, de rendimento, viaja por aí afora. Porque o povo, em geral, não tem nem passaporte. Exatamente, Heródoto. Por isso que essa medida é mais endereçada àquelas pessoas que têm condições de pagar a dívida, mas não querem pagar a dívida. Então, o passaporte é uma medida que, para essas pessoas que têm condições de pagar e não pagam, é uma medida que atrapalha bem a vida das pessoas. Então, você apreender o passaporte, impedir a pessoa de viajar para o exterior, é uma coisa que pode vir a incomodar de tal maneira que faça ela pagar a dívida no processo. E esse é o objetivo final dessa diretiva, de causar ou gerar uma efetividade ao processo. Porque, Heródoto, 50% das ações que correm hoje na Justiça são execuções, ou seja, são aquelas ações em que o credor busca a satisfação de um crédito.
Então, não há nenhuma discussão de mérito, uma discussão sobre a condenação em perdas e danos. É uma discussão em que já existe um título, já existe um crédito e o credor está buscando a satisfação daquele crédito. Então, para melhorar a condição do credor aqui e para criar mais meios de efetividade do processo, o STF entendeu que essas medidas seriam constitucionais e deveriam ser aplicadas pelo juiz, desde que sempre balizadas pela proporcionalidade e pela razoabilidade. Mas a retirada de um passaporte pode ter como consequência o pagamento da dívida para muitas pessoas. Pois é, então é mais uma ferramenta aí para ajudar na cobrança, né? Quem sabe assim facilitar o recebimento pelos credores. Doutor, muito obrigada, viu, pela orientação. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.